Bom, primeiramente, Jaimão, queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui uma tarde gostosa de segundona, né? E no apartamento novo aqui, que está super bonito. Conheci outro, esse aqui ainda não, né, Jaimão? E desde já agradecer aí a atenção e um tempinho para falar com a gente, já que eu sei que você é mega ocupado como todo mundo aí, não corre. Já foi mais. Já foi mais, né? Pois é verdade, é verdade. Então, bacana. Obrigadão mesmo, Jaime, por receber a gente aí. Bom, primeira pergunta que eu tenho feito aí, já fiz nas outras também, vai ficar meio de clichê. Como que a música entrou na sua vida? Né? Aí até faço uma brincadeirinha, você que pegou ela ou ela que te pegou, né? Conta um pouquinho pra gente aí. Eu tenho a impressão que foi com meu avô, ouvindo, quando eu era moleque, eu sou de São Paulo, mas eu passava as férias em Santos. Aqui tinha um programa de concertos, às 8 da noite, concertos, na Rádio Dourado. Meu avô ouvia aquilo lá sagrado, né? E a gente estava lá e acho que foi ali que pegou. Deu start. Deu start, assim. Ele ouvia toda noite, então toda noite eu ouvia aquilo lá. Acho que foi, não tem outra explicação, não tem nem outro músico na família. Não. Sobre isso aí, o start de ser músico profissional, assim, você falou, pô, é isso aí que eu vou fazer na minha vida. Como que foi essa questão, assim? Então, olha, eu gostava de música como qualquer molecão na época. Mas aí, um belo dia, comecei a querer tocar guitarra, aquelas coisas, guitarra, piano, queria tocar tudo e não tocava nada. Aí resolvi tocar bateria, mas também não sabia por quê. E aí comecei a tocar. Bom, aí um belo dia alguém me mostrou um disco do Art Blakey, que eu não entendi nada, mas eu fiquei desbundado. Fiquei, nossa, bom. E aquilo lá que despertou. Olha só. Foi daquilo lá que despertou. Não foi com pouca coisa, não. Não foi com pouca coisa, não. Despertou. Não entendi nada, mas fiquei falando, puxa vida, mas é muito bom isso aqui. Não entendi, mas assim, aquilo lá que deu um start. Assim, que legal, Art Blakey. Fantástico. Você atuou em outra área, sem ser música, profissionalmente? Não. Sempre trabalhou com música? Só com música. E pensou em trabalhar com outra coisa, se não fosse música? Porventura não desse certo? Teve esse outro lado na sua cabeça, assim? Pela minha família, meu avô, meu pai, meu tio, eu estava programado para ser engenheiro. Mas não rolou. Porventura ia passar a parte do engenheiro. Chegou uma época... E você gostava dessa área? Eu achava legal, mas assim, achava legal porque eu conhecia aquilo lá, assim, mas ia fazer de osmose, sabe assim, vamos lá. Mas assim, a hora que eu entrei numa, assim, nem pensei duas vezes, não deu, foi forte. Legal pra caramba. Bom, todo músico tem uma boa história para contar, né? Uma é só para dizer que é uma, tem história que dá volumes de livro, né, Jaime? Quanto tempo de carreira já, Jaime? Comecei a tocar profissionalmente com 17 anos, estou com 67. Putz, quase nada. Quase nada. Caramba, legal. Uma história boa. Tem uma aí que você poderia dividir com a gente? Tem a história de um contrabaixista em São Paulo, que é ótimo, que eu não vou falar o nome dele. Sim, claro, mas assim, o enredo que é legal. O cara é ótimo. E tinha um baterista que era muito chato, que me enchia, mas pegava muito no pé dele, né? Essa foi a maior vingança que eu vi na minha vida, porque antigamente, os carros antigamente tinham calota, né? Certo. E ele comprou um peixe pequenininho e pôs na calota do carro, por dentro, lá deixou o peixe. O cara andou o dia inteiro no sol em São Paulo com aquele peixe. Quer dizer, você imaginou quando ele chegou à noite, o carro, não, era um negócio insuportável. Você teve que vender o carro, inclusive. Um negócio insuportável. Tem um monte de história, mas esse cara é ótimo. Nossa. Foi o batera que pôs, o baixista que pôs no batera? O baixista que pôs no batera. Teve que deu PT no carro sem fazer nada. Bicho, você imagina em São Paulo um peixe dentro do carro. Nossa, mas que criatividade, hein? Esse aí improvisou pra caramba. Ele teve várias dessas, ele era bom nisso aí. Que legal. Bom, mudando de assunto um pouquinho, Jaime, indo para coisas um pouco mais sérias aí.
Tem algum trabalho assim que você considera o melhor da sua carreira? Falou, cara, fiz um trabalho, ou uma série de trabalho, ou uma turnê, ou enfim, algum assim que você fala, pô, esse aqui foi... Olha, o que eu tive assim, com mais tempo, com muito prazer, foi o Solar Trio. Que foi com o Bebeto. Sim. Bebeto, Arno Roberto von Bitt, né? Bebeto. Famoso Bebeto. Morreu faz 2 anos, vai fazer 2 anos. E o Zé Alexandre Carvalho. E nós tocamos uns 20 anos com esse trio. Gravamos CD. O LP, né? O LP, tem, gravado ao vivo. Depois mais 2 CDs. E tem um para sair. Você me contou. Que talvez foi um pouquinho antes, né, dele falecer, né? Foi um pouquinho antes. Nós gravamos no mesmo ano que ele há 2 anos atrás. Ele morreu logo depois da gravação. Então tem esse CD para sair. Mas eu acho que de tudo que eu fiz no geral, teve show, Paulo Moura, foi ótimo. Nossa, foi muita coisa boa. Muitos anos em sinfônica, muita coisa. Mas assim, período que assim foi muito importante, foi assim prazeroso, foi com esse trio. O trio foi muito prazeroso. Vale a pena, vamos colocar uns links na entrevista para o pessoal conhecer, para quem não conhece, né? Aquilo vai ser Solar Trio, tem coisa no YouTube, né? Tem o áudio do LP que eu já vi, tem umas coisas, colocar lá. E outra coisa que não tem muito é o trio, piano, baixo, bateria, baixo acústico, bateria. E outra coisa que eu toquei que foi o Casa de Marimbondo. Legal. Que é o quarteto de bateria. O grupo de bateria, que é o Alex Reis, o Daniel Gon, que é o Belô, e o Pepa. Pepa Delia. E o Ramon ficou 1 ano lá também. Aí teve que sair. Mas assim, foi outra coisa que foi muito prazeroso. O Edu começou também no começo do projeto, né? Eu comecei em 90, na realidade eu comecei em 90 com esse negócio na minha cabeça. Aí o primeiro, desde o começo estava o Pepa e o Mané. O Mané, poxa vida. O Mané está em Campinas? Faz tempo que eu não... José Manuel Escabelo, né? Eu conheci o Mané naquele projeto super legal do Iguatemi, que eu conheci ele pessoalmente. Então o Mané ele é professor de inglês na Unicamp. Legal. Então eu convidei os dois na época, acho que 90, foi o Pepa e o Mané. Depois foi acontecendo, aí o Mané não podia mais, aí eu fui para São Paulo, começamos a ensaiar em São Paulo, estava o Edu Ribeiro e o Pepa. Também começamos a ensaiar. Também não dava, nunca dava certo. Aí passou um tempo, aí eu convidei o Alex, o Pepa já estava, e o Belô. E o Ramon. E ficamos em 5. Aí o Ramon ficou 1 ano, mas depois de 1 ano ele começou, tinha um monte de coisa para fazer, não deu. Não deu para conseguir. Aí gravamos CD com o quarteto. Que é bem legal também. E tem uma matéria legal, né, no YouTube aí, do quarteto. Material legal. Depois colocar também para a moçada, para quem não viu. Vale a pena, né? Bem legal. Maravilha, Jaime. Bem legal. Bom, seguindo, queria que você falasse um pouco para a gente, na sua opinião, qual a maior dificuldade para o profissional da música atualmente e, eventualmente, a maior facilidade? Tudo isso que você já viu, esses 5 anos de carreira aí que você falou. Olha, Adilson, eu vendo hoje, assim, eu tenho uma opinião meio... Espero estar errado. Eu espero estar errado, né? Espero mesmo estar errado. Mas eu não vejo acho que a coisa mudou muito. E, quer dizer, música instrumental, que é o que eu mais me dediquei na vida, acompanhei um monte de cantores, tudo, mas assim, o que eu mais me dediquei foi com música instrumental. Eu vejo que não tem mais público, o público é mínimo, mas tem um monte de músico tocando, tem um monte de garotada tocando muito bem. Nossa, você pega pessoal de 20 coisas, mas tocando muito bem. Só que o público não tem público. Quem é o público? O público são os próprios outros músicos. E família, e amigo, namorado, e aí vai. Mas assim, é difícil você encontrar na plateia alguém que não tenha nenhuma ligação com música, que ele goste daquilo lá. Não tem. Sempre alguém da plateia é ligado a alguém da música. Coisa que há 20 anos atrás, não, tinha no show na plateia, tinha dentista,
tinha entregador, tinha todo mundo, e muitos não tinham ligação nenhuma com nenhum músico, mas essa música era tocada, mal ou bem, se tocava, tocava no rádio, tinha programa de televisão. Hoje não tem mais nada disso. Se o sujeito quiser ouvir música instrumental, ele tem que ligar o YouTube, porque na televisão pode esquecer, e no rádio muito menos. Então não tem mais público. Uma coisa assim, que eu acho que difícil, o que vai acontecer, nós acabamos de ver a abertura da Eurocopa, não tinha um músico, era um DJ. O Marcelo Benedito não tinha um músico. Então, quer dizer, nada contra DJ, mas assim também não, quer dizer, não tem um músico tocando, quer dizer, não precisava ter um show de música erudita, clássica, ou nem alguém tocando jazz, nada, mas assim, há 5 anos atrás seria um grupo pop tocando, né? Super legal. Não, um DJ, quer dizer, então você vê que, quer dizer, a música, eu acho assim, volto a dizer, sendo redundante, espero estar totalmente errado, mas assim, eu vejo a profissão de músico, a profissão do cara sobreviver, viver da música como instrumentista, mais difícil. E em contrapartida a isso, assim, você vê alguma facilidade no dia de hoje que não existia, por exemplo, no tempo que você começou? A informação, né? A informação. Tá rápida, né? Tudo tá tudo aí, na tem mão, um né? método. Para quem quer ser músico, hoje tem tudo. O cara tem informação, tem professor, tem método, tem YouTube, tem internet, tem... Quer dizer, o cara tem à disposição tudo. O que não tem mais é a plateia. E no Brasil aconteceu um negócio também, um agravante que ninguém paga mais nada. Quer dizer, a pessoa desacostumou de pagar para assistir um show. Ou é de graça, ou é patrocinado, ou é alguma coisa. Assim, se tiver hoje um sexteto vai tocar um tal teatro, quanto é o ingresso? Tu não pode esquecer, difícil. Se desacostumou a plateia. Até adquirir os materiais, né, que a gente faz com tanto sacrifício independente. Isso. Também, né? Então, agora tenho feito algumas coisas também, é a mesma coisa, né? Eu vi CD, material que faz sempre... Lógico que tem muitas pessoas que a gente, nossa, faz questão de presentear, claro, tal, que está envolvida, que é uma outra esfera do negócio, mas generalizou, né? E eu vi uma matéria na televisão, vi uma matéria da Fernanda Montenegro, a Fernanda Montenegro falando a mesma coisa. Quer dizer, o teatro, se não for patrocinado, é quase impossível de ter uma peça. Quer dizer, na realidade, a arte mesmo, ela, assim, quem mexe com arte, de alguma forma, ficou mais complicado. Legal. Então, aproveitando esse gancho aí, seria uma pergunta que eu ia fazer mais na frente, mas já vou emendar nela. Que sugestão você teria, ou alguma dica, alguma coisa para reverter esse quadro? Porque até uma das perguntas eu ia chegar nesse assunto aí de alguma forma já. Você teria alguma dica, alguma coisa que poderia ser feita, mesmo a curto, médio, longo prazo, que você acha que poderia ajudar nisso e não está sendo feita? Tem-se a conversa de programa música nas escolas, né? Mas não basta. Sinceramente não vai bastar, porque, deixa eu ver, a educação no Brasil está horrível, é um negócio desastroso. Agora, se pela internet, né, se alguém empresário, algum mega indústria, alguma coisa, fizesse concurso, por exemplo, pode ser municipal, estadual, federal, para música vocal, música instrumental, música clássica. Ter as fatias, que hoje só tem uma, né? Uma ou duas, né? Então, ter todos os gêneros ali, e o júri de preferência, júri de preferência não, obrigatoriamente, se isso for feito, o júri de músicos, né? Profissionais, e não uma celebridade que... né, cai de paraquedas. Pelo amor de Deus, né? Porque quando você vê, você tem um desânimo total, né? Você vê isso aí. Mas isso quer dizer... Para formação de público seria uma para formação de público seria isso. Escola e festivais. Festivais e prêmios, isso aqui, mas assim, uma coisa realmente bem feita. Não aquela coisa que quem vai ganhar é o cunhado de alguém conhecido, que é uma desgraça, que é o que a gente vê aí, entendeu? Seguindo, Jaime, sobre formação de público e tal, mas indo agora para... Assim, você é uma referência muito grande aqui na região, em São Paulo, e quando a gente fala dessa região,
não dá para escapar do Brasil, né? Que aqui realmente, né, não é pretensão, mas é a região grande, mais movimentada do Brasil e, consequentemente, você se transforma numa referência como professor de bateria aqui na região e no Brasil, por causa dos livros que você lançou, trabalho e tal, né? Isso é visível. Quem for hoje na internet tem essa facilidade, vamos encontrar lá. E a gente gostaria de saber de você quando e por que você resolveu dividir, né, seus conhecimentos. Começou a trabalhar tocando, né, pelo que você falou, e quando se deu, né, essa vontade, ou necessidade, ou prazer de começar a lecionar bateria? Eu gosto de dar aula, mas desde que eu estava assim, eu vim para Campinas porque eu vim tocar na Sinfônica, né, contratado pela Sinfônica. Em São Paulo eu já dava aula, enfim, mas era uma coisa assim, mais informal, né? Certo. Nada assim. Agora, quando eu vim para Campinas, aqui, eu falei, bom, estava na Sinfônica e eu comecei a tocar. Teve um lugar aqui que chamava Adega dos Arcos, que foi para mim o lugar mais legal que teve em Campinas, que eu tinha um trio em São Paulo com o Evaldo Soares, pianista, e o Nico Assunção. Olha só. E a gente vinha uma vez por semana, toda segunda-feira, durou uns 5 meses, tocando já nesse lugar. E tinha um público grande. Pessoal, o público não era só de músico, pessoal, era um bar bem legal. E aí você dá aula. E aí comecei a dar aula, na realidade. Aí comecei a dar aula mais organizada, né? Uhum. Comecei a dar bastante aula. E quando eu resolvi sair da Sinfônica, aí eu já preparei, realmente, aí eu me organizei para virar oficialmente mais um professor do que um músico atuante, porque pela condição de todo mundo, você entendeu? Entendi. Porque a música instrumental sempre foi difícil. Já estava nessa fase que você citou há pouco. Assim. Já estava muito melhor do melhor que agora. Melhor que hoje, Mas sempre foi um negócio difícil. Muito difícil. E eu queria atuar mais em música instrumental, então eu falei, bom, então a forma de subsistência para eu sair da Sinfônica é organizar um curso mesmo oficial de bateria. Uhum. Quer dizer, um curso livre, oficial não, um curso livre de bateria que eu peguei. Foi mais ou menos por isso. Legal. Bom, como a gente conversou há pouco aí no café antes da entrevista aí, você perguntou sobre as entrevistas e tal, nosso foco principal, assim, né, de início seria os iniciantes mesmo, conforme a gente conversou há pouco. Aí eu gostaria que você falasse para esse público nosso de iniciante, alguma dica ou dicas que você gostaria de ter recebido lá no seu começo, já como você disse também que era mais difícil a informação em relação a hoje, que levou tempo para você descobrir ou ter acesso, que você acha assim que assim, queria ter tido essa informação lá nos meus 14 anos e fui ter aos 30, sei lá, aos 20, que você poderia presentear o nosso público iniciante aí. Então, eu tive muita sorte porque eu tive aula com o Chumbinho, em São Paulo, que foi o cara, João Rodrigues Ariza, que ele foi o precursor, pelo menos em São Paulo, de aula de bateria. Realmente, só tenho a agradecer a ele. É ele que me falava, porque naquela época não tinha informação de nada, você entendeu? O livro era quase impossível, o disco, mas nem pensar, entendeu? Então ele que me informava ouve isso, ouve aquilo, que me arrumava um monte de gente, me apresentou. O Chumbinho foi muito importante na minha vida. Hoje, com tudo que está na mão, o que eu posso te dizer é o seguinte, é que para quem for iniciar, procurar quem é realmente da área. Porque o que tem de paraquedista é uma coisa infernal. É só você ligar o YouTube que você fala, não é possível, né? Entendeu? Então, quer dizer, quem for procurar um profissional, né? Aí é só olhar, quer dizer, é só pôr na própria internet e peneirar um pouquinho. Peneirar um pouco, né? Tem um monte, vários caras em várias cidades, de gente capacitada para dar aula. Né? Porque hoje realmente é um negócio assim, porque começando errado fica difícil, né? Fica mais difícil. Pela informação
fica errado pela informação, pela formação. Não é só tecnicamente que você está falando, formação, a pessoa que vai dar aula vai influenciar, acaba influenciando muito o aluno, e de repente a pessoa que está dando aula também. Porque tem cara dando aula com um cara compra um violão, 2 meses depois está dando aula, né? Nós estamos nesse mundo que... E tem gente que gosta, isso que é o pior. Né? É verdade. Entendeu? Então, acho que está tudo certo. Né? Então está tudo certo, então você fala, não é possível que esse jeito, né? Pera um pouco. Então, se é para dar algum conselho, seria a pessoa peneirar mesmo. Começar direitinho. Começar a procurar um profissional. Como você vai no médico, né? Legal, você não vai no médico, você não vai, você vai pela informação, né? Sem uma referência. Sem uma referência, você não vai, né? Quem é esse cara aqui? Não sei. Você procura uma informação. Quem vai estudar música, procure ter uma informação também, uma referência. A pesquisa, o estudo começa aí antes, né? Começa aí. Aí vai cair, com certeza vai cair numa pessoa boa. Legal, boa, maravilha, muito bom. Outra coisa também que o pessoal sempre tem curiosidade, quando eu montei esse roteiro aqui, foi pensando um pouco nisso também, qual é ou foi né, a sua rotina de estudo, tempo diário, organização de material, como que foi, ou tem sido, vai ser? Conta um pouco pra gente, o pessoal tem bastante curiosidade nisso aí, né? Porque é uma coisa difícil hoje em dia, né? Parece que não, às vezes eu tenho dado bastante aula também de uns anos pra cá e vejo cada vez mais uma dificuldade grande dos alunos em como estudar. Vai pra aula, entende a matéria, mas na hora dele, aquele trabalho solitário dele, como fazer, né? E você que é um estudioso aí da arte há tanto tempo, de repente poderia dividir com a gente como que foi o seu, como que você faz, o que deu mais certo, enfim. Quer dizer, eu tive essa sorte de ter tido essa aula, começar meu estudo com o Chumbinho. E ele tinha um negócio realmente forte da música. Não era da bateria ou de coisa, era você saber tocar em prol da música, não ficar sozinho tocando bateria. Quer dizer, você tem que aprender o seu ofício para você tocar e não tocar sozinho. E para isso você tem que conhecer música, né? Sim. Conhecer, estudar música. Bom, então eu acho que assim, a pessoa tem que ter os rudimentos, saber os rudimentos, mas os rudimentos básicos, não precisa saber extrapolar. Não há necessidade, eu não vejo uma necessidade da pessoa ter uma técnica infernal, você entendeu? Quer dizer, tem muita gente que tem muita técnica, é bom ter técnica, lógico, você tem que ter técnica para você poder... Tem um pouco de sobra, digamos assim. Para você executar direito, né? Você tem que executar direito. Mas também só ter técnica também não adianta, né? Então, eu acho que vale a pena o sujeito ter técnica, os livros, né, que são livros básicos, que todo mundo, quem é profissional conhece, são os livros básicos. Chave, né? Chave, que são livros que estão há 50 anos e vão continuar porque são muito bons e não vai sair da moda. Não vai sair da moda. E música, e quanto mais cedo o sujeito começar, ele ter aula de bateria, estudar bateria, mas ele começar a ouvir música, e se possível ter aula de harmonia, de alguma coisa, pegar um violão, quer dizer, ele paralelamente à parte rítmica, né, da bateria, ele também for se educando na parte mais harmônica. Isso aí quanto mais cedo ele fizer, melhor. Ele vai facilitar a vida. Vai cumprir uma etapa que é super importante, mas às vezes é um pouco deixada de lado. Legal. Um pouco deixada de lado. E assim, particularmente na sua questão, assim, como que você se organiza o estudo normalmente? Como você faz? Você dividia essa parte mais rudimentar do instrumento com harmonia? Você sempre levou isso junto? Como que foi isso? Então, eu estudava bateria, mas naquela época a gente não tinha muito material, então eu estudava bastante. Rudimento, técnica, muito ritmo. Mas assim, depois de um certo tempo comecei a estudar harmonia. E hoje a vida mudou, mas assim, assim, na realidade eu toco bastante. Agora, uma coisa que eu acho
que foi muito importante para mim, e foi importante para um montão de gente, e vai continuar, é o sujeito tocar com CD. Praticar, se o sujeito tiver 4 horas por dia para estudar música, que eles pelo menos toquem 1 hora por dia com CD bom, de qualidade, Sim. de gente boa. Posso sentindo já. Porque o CD já está, o metrônomo tá lá, quer dizer, ele já tem um metrônomo praticamente, essa parte já vai ter... Tá natural lá. Já pulsando. natural, não pulsando. E ele vai tocar tudo quanto é gênero para ter prática do instrumento, né? Prática do instrumento. E aí vale aquela informação de ele procurar coisa boa de vários gêneros, né? Não ficar só numa coisa. Se ele está aprendendo, ele tem que conhecer um monte de coisa. Né? Mas as melhores coisas de cada gênero, né? Que nem sempre, lamentavelmente, não é o que acontece. O que se ouve no rádio, na televisão, geralmente é a pior coisa de cada gênero, né? Que faz um sucesso miserável. Então é ele filtrar essa informação e praticar. Praticar muito tocando. E não só ficar tocando bateria, estudando, sem praticar. Isso aí realmente não vai demorar demais. Tem que equilibrar essa balança. Tem que equilibrar. Legal. Bacana, irmão. Você mudaria alguma coisa da sua trajetória musical desde o começo aqui? Se tem alguma coisa que você mudaria, faria diferente? Eu procuraria conhecer mais gente na época, quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, porque a música São Paulo, eu iria mais para o Rio de Janeiro, conhecer mais gente. Rodar mais. Eu rodei bastante, fui com 22 anos, fui embora para a Europa. Mas, legal. Mas eu acho que essa conexão de você ter contato com o pessoal de outra cidade, de outro estado, é importante, porque é outro mundo. Não adianta achar que não é, porque é. São Paulo é do jeito, o Rio é do jeito, Belo Horizonte é do jeito, Porto Alegre... Cada um tem o seu sabor, né? Salvador é do jeito, Recife é do outro jeito. Cada um tem uns super músicos em cada cidade que tocam de um jeito diferente, que essa ligação é que seria muito produtiva. Hoje, se eu tivesse 20 anos, eu faria mais isso. E não adianta ver isso pela internet também, não. Tem que estar presente. Né? Tem que vivenciar, tem que estar presente. Diferente, sabe? Né? E o Brasil não é brincadeira, o que tem de músico bom aqui não é brincadeira, né? Aqui é o... Né? Não tem muita gente. Mas então, você vai para Fortaleza, há 2 anos eu estive em Fortaleza, né? Eu vi um cara tocando, não é uma brincadeira, quer dizer, então é muito bom, um cara tocando muito bem, músicos muito bons. Então, você tem tem que viajar. Acho que viajar e ter contato com outros músicos de outras cidades. Legal. Falando em viajar, você citou aí de você ter ido um período na Europa. Conta um pouquinho pra gente aí, que acho que poucos teve acesso a isso aí. Eu já ouvi algumas histórias suas por ter bastante contato. Então, mas fala um pouquinho pra gente aí sobre a sua experiência lá. Você esteve na França, né? Então, eu fui tocando com o Teatro de Arena, uma peça chamada Arena contra Zumbi, um festival, um teatro na França. O Festival Mundial de Teatro foi em Nancy, na França. Em 71, 70, sei lá. Nem lembro mais. E daí eu toquei 2 meses, quando eu viajamos com o teatro, aí eu estava... Esse teatro era de São Paulo? São Paulo, Teatro da Arena, de São Paulo. Legal. Era uma época da ditadura política, então era um teatro mesmo de contestação mesmo. Certo. E aí nós fomos para lá, aí rodamos 2 meses com o teatro, aí eu estava lá, falei, bom, o que eu vou fazer? Já estou aqui, já vou ficar por aqui. E acabei ficando... O pessoal voltou, você ficou, né? Voltou e eu fiquei, né? E acabei ficando lá. E aí foi uma experiência, porque... Você acabou ficando quanto tempo no total? 3 anos e pouco. 3 anos e pouco, sem voltar? Sem voltar. Caramba. E era outra época, porque hoje tem esse voo para Paris, tem 600 voos por dia. Naquela época não era outra, nossa, era... Quando você viajava... Foi difícil o país, você falou, deixa eu ficar. Era difícil viajar, era longe. Nossa, é outro mundo. Tentar explicar para um cara de 15 anos, 20 anos como é que era, é impossível. Você está falando depois dos dinossauros. Mas era assim, era muito difícil.
Então, nossa, eu toquei com muita gente, era uma época que não tinha... Lá na época tinha empresário de músico. Olha só. Então você ia num empresário, hoje é produtor, na época era empresário, era empresário. Aí você chegava com o sujeito lá numa cidade, você ia, por exemplo, em Madrid, você falava, ó, eu toco bateria, sou brasileiro, aí sei ler música, não sei ler, toco isso, toco aquilo. Traçava seu perfil lá. Quero ganhar no mínimo isso. Você falava o que você achava que e o cara ia marcando. Quando aparecia um trabalho, ele te chamava por telegrama, porque era assim. Olha só. Telegrama, entendeu? Telegrama, o público é muito telegrama, que raio que é isso aí? O que é o telegrama? O que é o telegrama? Telegrama, até procurar aí. A cartinha rápida, né? Telegrama. Então, cara, aí você... Com isso eu toquei em tudo quanto é... Nossa, eu toquei em quinteto, que era um... E você ficou mais na França mesmo? Mais na Suíça. Mais na Suíça, olha só. Então você você tocava com... Tinha um trabalho de 1 mês em tal lugar, numa estação de esqui. Então era o pianista americano, o contrabaixista francês, o saxofonista russo e o guitarrista mexicano. Você entendeu? Então era assim, você conhecia as pessoas. Isso é coisa legal nesse lance, né? De mistura, né? Mistura, você entendeu? Então o tempo todo tocando terminava o trabalho, terminava um trabalho, acabava o contrato, aí você ficar na Suíça, que eu ficava mais na Suíça, era muito caro, então a gente pegava um trem, os músicos, ia para a Espanha, para Portugal, que você vivia muito bem, mas muito mais barato, para esperar um outro contrato. Aí vinha, aí você ia de novo. Quer dizer, todo mundo fazia isso, eu aprendi com eles lá, né? Que joia. E então era outro mundo. Então você tocava com todo mundo. Entendeu? Eu toquei numa orquestra de Brasília. Brasília na orquestra, só tinha eu de brasileiro. Tinha todo mundo, menos só um brasileiro. Mas era, naquela época, assim, entendeu? Então, era... Isso década de 70? Foi década de 70. Nossa, que legal. Legal pra caramba. Bom, a gente falou dos gêneros aqui, você falou, né, da sua preferência pelo instrumental e tal, mas o gênero em si, mesmo dentro do instrumental, tem algum da sua preferência? Eu já sei a resposta, mas não vou estragar a surpresa para quem está ouvindo. Eu gosto de jazz e música brasileira, né? Legal. Música brasileira. Que aqui é o que tem de músico bom aqui na brincadeira. Nossa, né? Entendeu? Mas lamentavelmente é um negócio quase secreto. Que não toca na televisão e não toca no rádio. É um negócio imbecil, assim, um negócio tosco e imbecil, o que a cultura... Tanta produção boa aí, né? Tanta gente tocando bem, com um trabalho excepcional e não tem chance mesmo, não tem chance. Legal. Afunilando um pouco mais, você tem algum músico, algum artista, na sua opinião, que atualmente tem se destacado assim, que você fala, poxa, eu sei que é difícil citar um, até porque você falou agora de tanta gente que tem boa, mas tem um assim que você fala, pô, esse aqui, vamos prestar atenção, que teria um assim que você poderia dividir com a gente, assim? Eu tô falando um, mas... Qualquer um. Artista, cantor, instrumentista, compositor, enfim. Tem um pianista daqui que é muito bom, se chama Felipe Silveira. O Felipe. Que é excepcional, garoto ainda. Nossa, olha, tem... Nossa, não é difícil falar. Difícil, tem muita gente. Mas o Felipe... Tem muita gente. Por exemplo, estou dando um EQL que vem na minha cabeça. Assim, legal, maravilha. Legal, merecidíssimo. O Felipe está fazendo uns trabalhos super bacanas. Eu vi ele recentemente no Almanac. Pô, super legal, bacana pra caramba. Bom, seguindo, uma música, assim, que essa música aqui, meu... Outro que eu lembrei, desculpe, o Vinícius também, Vinícius Coelho. Sim, pô, toquei com ele sábado. É outro. Então tem um pessoal aí dessa geração aí que, nossa, tá muito bom. Hora, né? Nossa, muito bom. Legal. Desculpe, uma música que você poderia falar assim, que marcou, e marca até hoje, marcou assim, um divisor de água na sua vida, assim, pô, essa música, essa peça, essa sinfonia, enfim. Olha, o que me marcou muito forte foi um disco do Miles Davis, aquilo lá foi que
é o disco, aquele My Funny Valentine. Ah, pode crer. Aquele disco, o Tony Disco no geral. Não. Aquilo lá foi realmente, quando eu ouvi aquilo lá, eu falei, não é brincadeira. Essa é a outra pergunta que eu ia falar, do disco e tal, mas já respondeu as duas. Esse disco o disco no geral. Esse disco aí não foi brincadeira, esse My Funny Valentine do Miles Davis, quando eu ouvi, eu sou de uma geração que eu via, quem é da minha geração que toca jazz, a gente ouviu Miles Davis muito, Bill Evans muito, e o Coltrane. Quer dizer, esses três aí... Nossa, já pano pra manga, hein? Ali não tem nem melhor, nem assim, não tem melhor, que eu quero dizer assim, não tem um disco melhor, é a obra dos negros, não é brincadeira. Com certeza. Legal. Bom, todos aqui que acompanham a gente sabem do livro super legal que tem de bateria, eu uso lá na escola também, e que você publicou. Aí teve uma publicação mais atual, né, que saiu um CD e tal, super legal, indispensável para quem toca a bateria, né, não é porque eu estou na sua frente, mas eu até abrindo um parênteses aqui, eu fiz o livro quando era manuscrito ainda, né, tem uma cópia dele em casa guardada no plástico. Você chegou a fazer. Então eu fiz antes dele ser publicado, quando ele publicou eu estava acabando o curso. Então eu fiz ele manuscrito. Nossa, e eu guardei. Você acabou antes? Um pouco antes, né? Acabou antes. Um pouco antes, Então, super legal. Aí eu queria falar para você, assim, um método ou livro, na sua opinião, assim, se tem um mais importante que você diria, assim, para dividir com a gente. Falar, isso aqui não dá para deixar de passar por ali. Então, olha, Adilson, olha, tem aqueles livros, Ted Reed, tudo aquilo, mas o livro que me marcou muito foi o Gene Shaping. Para mim, foi o Gene Shaping. Aquele técnica avançada, independência, coordenação do Gene Shaping. Nossa, esse aí foi um negócio assim, para mim foi muito importante. Me abriu a cabeça. Nossa, abriu a cabeça. A hora que eu entendi aquilo lá, eu falei, nossa, me abriu a cabeça. Ah, legal. Muito importante. Maravilha, bacana. Livro bastante conhecido também, né? Voltando um pouquinho, a gente até citou um pouquinho há minutos atrás aí, e vou chegar nessa pergunta agora, que você teria de dizer para a gente sobre o ensino de música nas escolas? O que você diria? Tem essa lei, né, aprovada aí e tal, mas tá tudo muito... Vamos ser educados, tá gatinhando, né? Acho que nem começou, mas tá tudo muito gatinhando. O que você teria de dizer? Você acha legal? Teria alguma sugestão a respeito disso? Sim, então, que é legal agora, quem que vai dar aula de música na escola? Então, toda essa moçada que está se formando, aí, universidade, curso, não sei o quê, seriam esses caras que tinham que dar aula. O problema aqui é que, de repente, eles não têm chance. Quem vai dar aula é um camarada que não tem nada a ver com o peixe, você entendeu? Cai de paraquedas. Cai de paraquedas lá. Então, isso seria todo esse pessoal, um monte de gente se formando em universidade aqui de música. Então, esse seria um trabalho para eles. Um dos trabalhos para eles seria, né? O sujeito toca, mas ele também é professor de uma escola, você entendeu? Então, se a música nas escolas fosse feita por músicos, seria uma maravilha. Músicos mesmo, não músicos amadores, não. Músicos formados, profissionais. Preparados para aquilo. Né? Para aquilo. Aí, que é específico, né? É específico. Não é possível. É específico. É uma profissão específica. Né? Aí sim, então, por exemplo, em 2, 3 gerações, mudaria. Nossa, porque uma criança com 7 anos, 6 anos, começando a ter aula com músico profissional, ouvindo um bom trabalho, né? Então, ele vai ter noção de música boa, informação de música boa, o gosto musical dele vai ser refinado, entendeu? Então, ou seja, em 2, 3 gerações isso aqui seria outra coisa. Legal, legal, Jaime. Bom, agora aquela hora, Jaime, que eu queria fazer para você, né, sugerir, você falar para a gente aquela pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz e ninguém faz. Fala, pô, eu queria tanto falar sobre isso, mas ninguém me pergunta esse negócio. Né? Então agora é a hora. Você faz a pergunta ou reflete sobre alguma coisa. Ó, com você. Se algum músico capacitado
tivesse tempo, paciência e muito organizado, e dispor do tempo dele para organizar, pela internet, que não tem outra forma, mas de alguma forma ter uma organização. O que a Ordem dos Músicos não fez, se alguém tivesse uma ideia de realmente organizar a coisa, mas dos músicos profissionais. Certo. Os músicos profissionais. Se alguém conseguisse ver, porque eu acho que teria um Brasil muito grande, entendeu? Isso faz falta no Brasil. Faz falta, porque organizar a classe seria? Organizar a classe, você entendeu? Quer dizer, isso é uma utopia, porque a classe é desunida, a gente ouve essa conversa a vida inteira, mas enfim, tudo pode... E quais os pontos que você acha que pega mais, assim, para contribuir nessa questão que mais te incomoda, assim, no caso? Ora, tem pouquíssimos lugares para tocar, você entendeu? Alguém que se disponha a ir assim, ir atrás de quem ofereça lugares para tocar. Tem pouquíssimos lugares para tocar no Brasil inteiro, mas isso aqui não é uma coisa de São Paulo, isso aqui é no Brasil inteiro, tem outro lugar para se apresentar. É alguém que for atrás de alguma empresas que entendam, que alguém entenda que a música instrumental, se o cara está pensando em ganhar dinheiro, a música é um negócio, não precisa ser um negócio hiper comercial para ganhar dinheiro, não precisa. Tem público para tudo, só que hoje a música, vamos dizer, a música brasileira que eu estou falando é o Ivanins, não estou falando um negócio que ninguém gosta. Restrito, né? Não, estou falando, não tem mais em lugar nenhum, você não ouve, é um negócio inacreditável. Você pega um cara de 20 anos, você pergunta quem é o Djavan, ele nunca ouviu falar. Como é que pode um negócio desse aqui? Isso está acontecendo aqui. Enfim, alguém enfim, com certeza iriam aparecer pequenos teatros. Aqui no Brasil tudo é mega, não sei o que, mega. Isso é um negócio errado, do meu ponto de vista. Em vez de ter um teatro de 200 milhões de pessoas, aqui devia ter vários teatros de 200, 300 pessoas. É um público ótimo, né? 200 pessoas. Na Europa tem um monte de teatro com 200 pessoas. Aí o cara abriu o jornal, ele fala assim, pô, então tem 8 apresentações de 8 grupos diferentes, de vários gêneros musicais, e ele escolhe onde ele quer ir, porque em cada lugar aqui não, aqui vai ter uma apresentação para um negócio enorme, e o resto não trabalha. Então, mudar essa política, essa visão, mudar essa política. Eu acho que quem tiver paciência, não precisa ser músico, mas um cara bem... Um sujeito que tem esse poder de organização, auxiliado por alguns músicos profissionais, e talvez, né, outra utopia, tá bom, talvez pudesse aos pouquinhos ir revertendo, sabe, ir revertendo. É muito trabalho, né, mas eu acho que não é utopia não, né, revertendo. Fantástico. Então, em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Salvador, enfim, você começa com pequenos teatros, pequenos lugares, e por essa outra forma, aos poucos vai mudando essa realidade que nós temos da música aqui, que eu vou te contar, que é muito ruim. Difícil, né? Legal. Bom, antes de fechar, a última pergunta aí, curta e grossa, mas ao mesmo tempo a resposta aqui a gente pode ficar dias, mas... Enfim, mas acho legal, essa aqui é a pergunta que eu quero fazer para todo mundo. Uma pergunta muito genérica, mas acho que é bem legal, oportuna para fechar essa conversa. Jaimão, o que é música? Agora você pegou pesado. Não é? Pegou muito não pesado. É? Não, a intenção não é essa, mas é provocativa ao mesmo tempo, é legal ter uma, né? Porque é uma palavra tão subjetiva, tão genérica, né? Mas acho que é legal ouvir. Música é uma arte que deveria preencher tudo, né? Então tem que ter música para o elevador, música para o dentista, música na praia, música para dançar, música para pular, música para ouvir, música para refletir, né? A música, os compositores, todos esses gêneros existem, não é que precisam ser inventados, eles já existem. Música de cinema, bom. E hoje, aqui no Brasil, nós estamos concentrados a um tipo só de música, que é música para pular e gritar.
é essa aqui. Se não pular e não gritar, não vende. Então a música, eu estou voltando, batendo numa tecla que é, afinal eu moro aqui. Certo. Eu vivo no Brasil e é o que eu assisto. Então, ir para trás não é bom, porque o que passou, passou. Mas certas coisas para trás eram melhores. Então, no caso, a música feita, a música que se tocava no rádio, não que a música era melhor, mas existia, era democrática, a música era democrática. O sujeito ligava o rádio e tocava tudo quanto é gênero no rádio. Então ele escolhia o que ele achava melhor. Hoje não, o cara é uma coisa só o tempo todo. Né? Então a música deveria ser mais democrática, porque a música boa ela tem, não precisa ser inventada, né? A música boa, de alta qualidade, ela existe em qualquer gênero, mas não, nós estamos numa ditadura musical aqui. Nós vivemos numa ditadura musical. Maravilha. Boa, Jaimão. Bom, depois dessa conversa aqui de tirar o fôlego, bom pra caramba. Queria agradecer mais uma vez, Jaimão, por receber na sua casa aqui e ter atendido prontamente aí meu pedido de fazer esse bate-papo. Acho que, em nome de todos que vão assistir essa entrevista, quero agradecer já aqui. E queria que você me passe depois um contato para quem gostaria de contactar, quem está na região. Às vezes fala, pô, já está em São Paulo, está em Campinas, como você transita bastante nesses dois lugares, eventualmente procurar para aula, para algum trabalho, enfim. Tenho pedido isso para o pessoal também, né, estreitar esse contato. Aí se você preferir passar um e-mail, quiser deixar o contato agora aqui também, sei lá, enfim. Acho que... É com você. Acho que talvez pelo Facebook mesmo. Então, Facebook. Meu nome... Jaime Pladeval no Facebook. Jaime com Y e Pladeval com 2 L's. Pode mandar a famosa mensaginha lá, você responde por lá e aí afina a conversa, né? Deixa mais genérico, fica né? Mais fácil. Então, beleza. Jaimão aí no Facebook, moderníssimo, como sempre. Muito moderno. Valeu, Jaimão. Obrigadão aí mais uma vez. Valeu, Manacá. Obrigado aí por receber na sua casa aí. Valeu.